Por que judeus e árabes estão sempre em guerra? Esta questão, provocativa e complexa, tem intrigado pensadores, historiadores e leigos durante séculos. As raízes deste conflito aparentemente interminável remontam a milhares de anos, até ao início dos tempos bíblicos. A Bíblia, esse venerável livro de sabedoria e história antigas, registra a formação de muitos povos, incluindo os israelitas e os árabes. Dois filhos de Abraão, Isaque e Ismael, tornaram-se cada um o patriarca de uma grande nação, preparando o cenário para uma rivalidade entre irmãos de proporções épicas. Esta não é uma história de vilões e heróis, mas sim uma história de dois povos, cada um com reivindicações legítimas e queixas profundas. Nossa intenção aqui não é julgar ou tomar partido, mas explorar esta questão com equilíbrio e respeito. Para compreender verdadeiramente as origens deste conflito duradouro, devemos viajar no tempo, até a Era Bíblica. Nossa jornada começa com um homem chamado Abraão, que tinha dois filhos, Isaque e Ismael. Abraão, figura reverenciada nos anais da história, foi um homem de fé que recebeu uma promessa divina. De muitas nações, e seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. O primeiro filho de Abraão, Ismael, nasceu de Hagar, uma serva egípcia. As circunstâncias de seu nascimento foram incomuns, mas seu papel na história foi significativo. Ismael é considerado o patriarca do povo árabe e, através dele, a linhagem de Abraão estendeu-se por toda a Península Arábica, moldando profundamente o curso da história. Ismael era um homem selvagem, conforme descrito nas Escrituras, com a mão contra todos os homens e a mão de todos contra ele. No entanto, foi-lhe prometido que seria o pai de 12 príncipes que formariam uma grande nação. Isaque, por outro lado, era o filho da promessa. Filho de Sara, esposa de Abraão, na velhice, o nascimento de Isaque foi nada menos que um milagre. Isaque é reconhecido como o pai do povo judeu. A promessa feita a Abraão foi transmitida através de Isaque, e seus descendentes também seriam tão numerosos quanto as estrelas. Isaque era um homem de paz, morando na terra e semeando-a, colhendo 100 vezes mais. Através dele, a linhagem de Abraão continuou, levando à formação da nação judaica. As vidas destes dois filhos de Abraão, Isaque e Ismael, estão para sempre entrelaçadas. As suas histórias, os seus descendentes e as promessas que lhes foram feitas moldaram o curso da história, levando à formação de duas grandes nações, os judeus e os árabes. As consequências do seu nascimento e os papéis que desempenharam na história continuam a repercutir ao longo do tempo. Desses dois filhos nasceram duas grandes nações. De Isaque e Ismael, nasceram duas grandes nações, os judeus e os árabes. Na vasta tapeçaria da história humana, poucas narrativas são tão interligadas e complexas como a do nascimento destas duas nações. Ambos vindos da linhagem de Abraão, cada um desenvolveria suas próprias identidades, culturas e crenças únicas, mas permaneceriam para sempre ligados por seus ancestrais compartilhados. Vamos começar com Isaque. Da sua linhagem surgiu o povo judeu. Os descendentes de Isaque, através de seu filho Jacó, passaram a ser conhecidos como israelitas. Eles desenvolveram uma rica identidade cultural e religiosa, enraizada na crença de uma aliança com Deus, na observância da lei religiosa e na busca de sabedoria e conhecimento. A sua fé, o judaísmo, tornar-se-ia uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo. Paralelamente a isso, a linhagem de Ismael deu origem à nação árabe. O povo árabe, tal como os seus homólogos judeus, desenvolveu uma identidade cultural profunda, impregnada de tradições de hospitalidade, poesia e respeito pelo mundo natural. A sua fé, o Islão, surgiria séculos mais tarde, afirmando a crença num Deus único e solidificando a sua unidade cultural. Apesar da sua linhagem partilhada, as duas nações desenvolveram estruturas sociais distintas. A sociedade judaica era em grande parte tribal e agrícola, centrada no templo e na observância religiosa. A sociedade árabe, por outro lado, era caracterizada por tribos nômades, pelos laços de parentesco e pela reverência pela palavra falada. No entanto, mesmo em meio a essas diferenças, havia semelhanças impressionantes. Ambas as sociedades valorizavam a comunidade, a lei
e a busca pelo conhecimento. Ambos mantinham profundo respeito pelos mais velhos e pelas tradições, e ambos se viam como filhos de Abraão, ligados por uma aliança com Deus. Nestes primeiros dias, as nações judaica e árabe eram mais parecidas com irmãos do que com estranhos, cada um traçando o seu próprio caminho, mas para sempre ligados pela sua herança partilhada. Esta linhagem partilhada continuaria a moldar a sua relação, promovendo uma mistura complexa de parentesco, rivalidade e respeito mútuo. E assim, duas culturas distintas, ligadas por uma ancestralidade comum, começaram a tomar forma. Mas onde começou o conflito? Você pode perguntar. Para responder a esta questão, mergulhamos nos anais da história, traçando os passos dos povos judeu e árabe até as suas origens comuns. No mundo antigo, os descendentes de Isaque e Ismael viviam próximos um do outro. Afinal, eram vizinhos e viviam numa região hoje conhecida como Médio Oriente. Tal como acontece com muitos vizinhos, surgiram disputas. Estas divergências eram muitas vezes sobre recursos, como o acesso à água e a terras férteis. Lembre-se, esta foi uma época em que a sobrevivência estava intimamente ligada a estes recursos vitais. À medida que as populações judaica e árabe cresciam, também crescia a competição por estes recursos. As tensões começaram a aumentar, e o que começou como pequenas divergências transformou-se em conflitos mais significativos. Esta amargura foi ainda alimentada por crenças e tradições diferentes, criando uma divisão cultural que apenas serviu para aumentar o fosso entre os dois grupos. Um ponto de viragem fundamental nesta história veio com a ascensão dos impérios. À medida que impérios como os romanos e os persas procuravam expandir os seus territórios, os judeus e os árabes viram-se apanhados no fogo cruzado. Estes impérios muitas vezes colocaram os dois grupos um contra o outro, exacerbando as tensões existentes e transformando-as em hostilidades plenas. Depois, havia as diferenças religiosas. Com o nascimento do Islão no século VII, uma nova dinâmica foi introduzida na equação. Os judeus que praticavam a sua fé há séculos encontraram-se em conflito com as recém-formadas comunidades árabes muçulmanas. Não se tratava mais apenas de terras ou recursos, era também sobre fé e identidade. Ao longo dos séculos, estes conflitos foram transmitidos de geração em geração, tornando-se profundamente enraizados na memória coletiva do povo judeu e árabe. Cada conflito, cada batalha, cada acto de violência serviu para aprofundar a divisão e solidificar a animosidade. Esses primeiros conflitos prepararam o terreno para uma luta que continua até hoje. É uma luta que tem as suas raízes numa ancestralidade partilhada, mas que foi moldada por uma história de conflitos e mal-entendidos. A luta que começou há milhares de anos continua até hoje. A manifestação moderna deste conflito é uma complexa teia de tensões religiosas, políticas e culturais. É uma tapeçaria intrincada tecida com fios de história, fé e a busca incessante por identidade e pertencimento. No coração do Médio Oriente, Israel e a Palestina constituem o epicentro desta luta. A terra, rica em história sagrada, tornou-se um campo de batalha onde os descendentes de Isaque e Ismael lutam pelo seu direito de existir, de serem reconhecidos e de viver em paz. Nas últimas décadas, assistimos a guerras, revoltas, tratados de paz e cessar-fogo. No entanto, a questão subjacente permanece sem solução. Cada lado se apega à sua narrativa, à sua verdade, à sua reivindicação pela terra. A luta ultrapassa fronteiras, influenciando a política global e as relações internacionais. É uma causa que desperta paixões, incita protestos e alimenta debates nos cantos mais distantes do mundo. A ascensão de grupos extremistas e a propagação de ideologias radicais complicaram ainda mais a situação. Exploram o conflito, semeando sementes de ódio e divisão e aprofundando o abismo entre os dois lados. Mas em meio à turbulência, há vislumbres de esperança. Há pessoas de ambos os lados que anseiam pela paz, que desafiam os estereótipos e que ultrapassam as divisões. São as vozes da razão e da compaixão num conflito de raiva e medo. No grande esquema das coisas, o conflito entre judeus e árabes é uma história humana. É a história de dois irmãos, dois povos, unidos pelo sangue e pela história, mas separados por diferenças de fé e perspectiva.
Os ecos de uma disputa bíblica propagam pelos corredores do tempo, moldando o mundo em que vivemos hoje. Então, por que judeus e árabes estão sempre em guerra? Viajamos pelos tempos bíblicos, explorando as origens de duas grandes nações nascidas do mesmo pai, Abraão. Isaac, o progenitor do povo judeu, e Ismael, o patriarca do povo árabe, prepararam o cenário para uma saga familiar que continua até hoje. O conflito que vemos hoje é apenas uma continuação desta intricada tapeçaria, tecida ao longo de milênios. Mas não esqueçamos, no meio desta complexa teia de narrativa histórica, a história partilhada e a humanidade comum de judeus e árabes. Compreender este passado partilhado é fundamental para apreciar a profundidade do conflito atual. À medida que procuramos soluções, é crucial que nos lembremos da história partilhada e comum destas duas grandes nações.